Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, o versículo 7. Assim está escrito: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja da Galácia, afirmando a eles sobre a vinda de Jesus para libertar e redimir as pessoas, porque conforme relata a Escritura, outrora nós estávamos debaixo da servidão, do poderio de Satanás, estávamos então escravizados, e a nossa vida ela estava direcionada para uma eternidade de tormento, longe da presença de Deus. Exatamente o que nós merecíamos por conta dos nossos pecados. No entanto, o que diz a palavra de Deus é que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, enviou a Jesus, o seu Filho, com a seguinte finalidade: para que ele viesse para remir os que estavam debaixo da lei. Que lei era esta? Era a lei do pecado. Todos estavam debaixo da lei do pecado. A Escritura nos afirma que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, era esta a condição de cada um de nós, longe da presença de Deus. Mas o Senhor Jesus, no ato de cumprir o propósito de Deus, com a chegada do tempo estabelecido por Deus, que é a plenitude dos tempos, ele então despojou-se da sua glória, submeteu-se à vontade do Pai em vir a esta terra. E como foi que isto aconteceu? Através da sua concepção, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, aquela jovem virgem. Então, Jesus foi gerado no ventre de Maria. Ela deu à luz de maneira natural o nascimento de Jesus, e nós encontramos que diz: ele nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei. Porque todos estavam debaixo da lei. Então Jesus não seria uma exceção. Ele nasceu também debaixo da lei. A concepção dele foi sobrenatural, mas o nascimento de Jesus foi natural. Porém, na sua vivência aqui na terra, embora vindo debaixo da lei, ele, ao cumprir a lei de Deus, ele então teve em si o poder, a autoridade para vencer a lei, vencer o pecado e vencer a Satanás. A palavra nos afirma que ele, como um de nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então Jesus passou na terra as mesmas coisas que nós passamos no nosso dia a dia. Ele não foi alguém diferente, imune aos problemas, aos pecados, não. Por isso que ele tornou-se como um de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, os versículos
5 a seguir diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas o que fez? Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então veja, aqui está a encarnação de Jesus. Jesus sendo feito homem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, esta cruz na qual Jesus morreu foi o instrumento aonde ele tornou público a entrega da sua vida em sacrifício a Deus como preço de redenção a favor de toda a humanidade que estava perdida. Então, Jesus venceu a lei, o pecado e Satanás quando, no alto do Gólgota, entregou-se a Deus e disse: Pai, está consumado a obra que me deste a fazer. Então, ao cumprir o plano de Deus em dar a sua vida em sacrifício, o Senhor Jesus o fez para que nós pudéssemos ser, então, redimidos e resgatados do poderio de Satanás e da escravidão do pecado. Então, uma vez que o sacrifício foi apresentado, foi aceito diante de Deus, aprovado por ele e colocado à disposição da humanidade, só não participa dos benefícios do sacrifício de Jesus aqueles que realmente lhe fecharem o coração, porque ele está acessível a todos. Então, ao cumprir o plano de Jesus, ao cumprir o plano de Deus, Jesus, então, com o seu sacrifício, abriu para nós a porta da redenção. Da redenção. Então, fomos remidos e resgatados pelo Senhor. E agora, então, ele abriu para nós a oportunidade de salvação. E como Paulo deixou escrito aos Efésios, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação é o dom de Deus. E uma vez que nós fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, nós agora não estamos mais debaixo da lei, não estamos mais debaixo da escravidão. Agora fomos, então, libertos por Jesus. Ele próprio disse: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aqui está: assim que já não és mais servo do pecado, mas agora somos filho, e filho de Deus. E se somos filho de Deus, somos também herdeiros de Deus por Cristo. Então, através da obra do Senhor Jesus Cristo, em nos salvar e libertar, ele nos colocou agora na condição de sermos herdeiros de Deus. Veja o que Paulo deixou registrado na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, está escrito assim, no versículo 17: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então veja, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, aqui aos Gálatas, ele disse: se nós agora somos filhos, nos tornamos também herdeiros de Deus através
do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi quem herdou todas as coisas de Deus o Pai, e com ele nós somos co-herdeiros. Herdamos junto com Jesus. Então veja, as riquezas de Deus, riquezas da glória, riquezas da graça, riquezas da salvação, nós somos delas também herdeiros, através do Senhor Jesus Cristo. Então, assim que já não és mais servo, mas agora filho, e como filho é também herdeiro de Deus. Por que filho? Porque nós recebemos o espírito de adoção. Aqui em Romanos está. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E nós não recebemos o espírito de escravidão. Nele nós estávamos outrora, mas fomos libertos. Então, não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, nós agora, adotados na família divina, passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, o que estes irmãos da Galácia precisavam saber era isto, que eles, uma vez recebendo o evangelho de Jesus, sendo salvo, liberto por ele, porque Paulo disse, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É uma pena que alguns dos Gálatas começaram pela palavra de Deus, começaram pela fé, começaram no Espírito e logo passado um tempo deixaram-se induzir a prosseguirem na carne pela razão e destituído do Espírito e da fé. E então, Paulo chama a atenção deles. Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? E ele queria saber, você receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Mas aqui ele diz que assim que agora, em Cristo, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, há uma herança reservada para cada um de nós nos méritos da obra redentora de Jesus a nosso favor. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, vamos ler o versículo de número 4. O versículo de número 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Então nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, de uma herança que é incorruptível, é incontaminável, uma herança que não pode murchar e que ela não está na terra, mas ela está guardada por Deus nos céus para nós. Para nós. E nós, aqui na terra, mediante a fé, estamos guardados no poder de Deus para a salvação que já está prestes para se revelar no último tempo. Então, quando Paulo escreve aos Gálatas que se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo, então nós somos herdeiros de Deus por Cristo. E devemos demonstrar a nossa gratidão a Deus, porque outrora, debaixo da servidão,
do poderio de Satanás, tendo a vida direcionada para uma eternidade de tormento, porém, graças a Deus, que na plenitude dos tempos enviou seu Filho Jesus, e que ele, ao vir a esta terra, nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei, alguém igual a nós. E cumpriu o plano que Deus havia preparado para ele. E que plano era este? De, através da sua vida, entregue em sacrifício a Deus, ele pudesse nos remir e nos resgatar. E com isto abriu-se, então, a oportunidade para a salvação da nossa alma. E mediante a salvação, nós passamos a ser adotados e colocados na condição de herdeiros de Deus por Cristo. Então, eu e você temos uma herança de Deus e precisamos nos manter firmados em Jesus para chegar o dia de desfrutarmos desta herança que está guardada para nós nos céus. Então, você já pensou sobre isso? Como tem sido o seu dia a dia? Você está servindo a Deus com alegria? Ou você está sendo dominado, escravizado por algum tipo de servidão? Jesus veio para libertar. E a todos que ele libertou, ele os tornou livres. E agora somos livres para servir a Deus. Então seja livre para servir a Deus e tenha a certeza de que você é herdeiro de Deus por Cristo. Então a nossa herança está guardada nos céus. Aqui nós somos herdeiros. Há algo que está reservado para nós quando chegar o momento apropriado por Deus. Então pensa, reflita sobre isto, alimente-se na expectativa desta herança maravilhosa que está guardada nos céus para cada um de nós. Mantenhamos-nos certos e seguros, olhando para Jesus e caminhando para este encontro, aonde vamos ver tudo aquilo que por séculos está guardado, mas um dia vai ser mostrado a cada um de nós. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.